Boa noite. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira. Aqui quem está falando é o professor Sivaldo. Você está no canal do YouTube. Quero apresentar para vocês uma postagem sobre a visita, uma viagem feita pelo imperador Dom Pedro II ao lazareto da Ilha Grande. Esta viagem aconteceu em abril de 1886, no dia 20 de abril de 1886, e tomei conhecimento a partir de uma nota, uma pequena nota, publicada no jornal O País, dia 20 de abril de 1886, é uma terça-feira. Então, o jornalista, apressado, faz algumas anotações interessantes. Eu vou fazer a leitura aqui inicial e vou fazer alguns comentários. Viagem Imperial. Do nosso correspondente que acompanha Sua Majestade o Imperador, recebemos ontem, à última hora, as seguintes comunicações feitas às pressas no trem e no bonde. O trem que ele está se referindo aqui é a composição especial, né, do Imperador, e o bonde é aquela linha de bonde-bondinho que fazia a ligação entre Santa Cruz e Sepetiba. O comboio partiu da estação central às 5 horas e 40 minutos da manhã, conduzindo os senhores ministros da Marinha, Visconde de Paranaguá, Dr. Paula Freitas, Dr. Eubank da Câmara, chefes da locomoção da linha do tráfego e primeiro-tenente Bacelar. Este ministro que ele faz a referência aqui, o Visconde de Paranaguá, era um político natural do Piauí, mas de grande proeminência no Império, principalmente no finalzinho do Império, já na década de 80. Esse Visconde de Paranaguá, que mais tarde vai ser elevado ao cargo de Marquês, foi, além de aqui ele está citando como ministro da Marinha, mas ele foi também ministro do Império, que era uma espécie de chefe da Casa Civil, vamos dizer, considerando hoje o ministro mais importante, que, digamos assim, coordena os demais ministérios. Ele foi ministro também da Guerra, ele foi ministro da Justiça e foi ministro da Fazenda, além de assumir outros cargos também. O Dr. Paula Freitas era um engenheiro e teve uma participação também marcante, porque foi a partir da coordenação feita por ele como engenheiro, né, que foi feita a construção do lazareto lá na enseada do Abraão, lá na Ilha Grande. E o doutor Eubank da Câmara, José Eubank da Câmara, era, na época, era o chefe, era o presidente da companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né, a central do Brasil, que hoje é a Supervia. Então, pelo Banco da Manhã. Então, são três pessoas que estavam diretamente ligadas ao imperador. Às 6 horas, parou em São Cristóvão, que recebeu Sua Majestade o Imperador, chegando a Santa Cruz às 7 horas. Vejam que a precisão do tempo. Ele saiu às 5h40, chegou às 6 horas em São Cristóvão, no caso aqui, a Quinta da Boa Vista, e depois seguiu para Santa Cruz, chegando às 7 horas. Depois da visita ao Matadouro e à Escola de Santa Cruz, de que farei depois notícia minuciosa, foi servido o almoço. Veja bem, chegaram 9 horas, né, chegaram às 7 horas, foi servido o almoço. Estas duas visitas, elas são referentes ao Matadouro, no caso do Matadouro. O Matadouro, lembrando que tinha sido construído, inaugurado, né, em 1881, 5 anos antes dessa viagem ao lazareto da Ilha Grande. E essa escola é a escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, onde hoje se encontra instalado o Fórum, né? Ela foi depois desativada já na República, passou a ocupar o Hospital Geral Dom Pedro II, hoje ocupa o Fórum. Então, essa escola tinha sido inaugurada em 1885 e o imperador, antes de seguir para o lazareto, antes de seguir para Sepetiba, ele, juntamente com a comitiva, ele esteve visitando a escola e
visitando o matador. Interessante aqui, né, a questão do almoço, né, porque eles chegam às 7 horas e vão almoçar. A convite de Sua Majestade, seguimos depois em 2 bondes para Sepetiba. Indo no da frente Sua Majestade, os senhores ministros do Império, Visconde de Paranaguá, e parte da comitiva, o resto do segundo bonde. Quer dizer, veja bem, aqui, lá em cima, ele faz a referência ao ministro do Paranaguá como ministro da Marinha, e aqui ele já fala como ministro do Império. Não sei se ele estaria acumulando cargo, mas a verdade é que esse ministro Visconde de Paranaguá, mais tarde Marquês de Paranaguá, ele vai ocupar diversos ministérios, né? Então, outra coisa, o bonde que se faz referência era uma linha de bondes, né, que tinha sido inaugurada em 1880 e que fazia a ligação entre Sepetiba e Santa Cruz e Sepetiba. Tinha uma outra linha também que fazia a ligação entre Santa Cruz e Itaguaí. Então, esse bondinho era uma tração animal, eram mulas, né, burros que puxavam, e Dom Pedro vai então no primeiro vagão, no primeiro carro. O outro vai logo atrás, né? Alguns engenheiros da Estrada de Ferro acompanham Sua Majestade até o Lazareto. Chegamos a Sepetiba às 9 horas e 40 minutos da manhã e devemos partir às 10 horas, a bordo do vapor Sepetiba. Esse vapor Sepetiba tem aqui uma fotografia, uma gravura, que não é uma fotografia de época. Isso é um trabalho feito pela inteligência artificial. Foi um trabalho feito pelo meu neto Nicolas Souza Maggioli. Eu fiz o pedido, dei as características do vapor Sepetiba. Então, ele criou, né, a inteligência artificial criou essa fotografia. Então, só lembrando aqui que não é uma fotografia de época, é uma fotografia, uma imagem criada pela inteligência artificial. Então, Sua Majestade preveniu ao diretor da Estrada de Ferro a fim de que terça-feira esteja em Santa Cruz às 2 horas da tarde o trem imperial para regressar à corte. Vejam bem, no dia 20, quando eles embarcaram, 20 de abril de 1886, era uma terça-feira. Então, presume-se, né, que o imperador permaneceu lá durante uma semana. Acaba de ser dado o sinal de partida. Não posso escrever mais. Do que ocorrer, mandarei notícias. Isso aqui é a referência do jornalista. Então, esta viagem do imperador Dom Pedro II à Ilha Grande, ao Lazareto, ela foi com o objetivo exatamente de inaugurar o Lazareto. O que era o Lazareto? O Lazareto era um hospital especial, né, onde ficavam confinados os passageiros, as pessoas que tivessem sido acometidas por alguma doença contagiosa, infecto-contagiosa. E é interessante também notar que Dom Pedro II, anos antes, quando estivera lá na Europa, ele teve problemas também de infecção, de contaminação, e acabou indo para o lazareto. Essa ida dele para o lazareto foi muito criticada, inclusive, pela imprensa de Portugal, porque o governo de Portugal, o governo português, colocou à disposição dele uma instalação própria, né? Claro, ele era imperador, mas ele não quis, ele preferiu ficar no lazareto. Então é importante colocar isso aí. E a construção na enseada do Abraão, lá na Ilha Grande, é porque a Ilha Grande, como todos nós sabemos, é uma ilha que fica bem afastada, né? Principalmente hoje nem tanto, mas naquela época era bem isolado, então era um local onde esses doentes ficavam em período de quarentena. Eu aproveitei também, coloquei dois recortes de outros jornais que foram publicados no Diário de Notícias. O primeiro é anterior. Faz hoje experiência às 11 horas da manhã o vapor Sepetiba, pertencente à Companhia Ferro, Carril e Navegação Santa Cruz. Assistirá à experiência o excelentíssimo senhor conselheiro Costa Pinto, presidente da província do Rio. A província do Rio, o presidente da província do Rio, corresponde hoje
ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. E quero chamar a atenção aqui que vocês vejam que está falando pertencente à Companhia Ferrocarril e Navegação Santa Cruz, que era o nome da empresa que administrava tanto o ferrocarril, no caso os bondes, né, como também os vapores que faziam ligação, principalmente o vapor Septim, fazia ligação de Santa Cruz e chegou aí até Santos. Aqui na parte superior tem um outro anúncio mais atualizado, né? Que fala sobre a Companhia de Navegação Rio e São Paulo, porque a Companhia Ferrocarril e Navegação de Santa Cruz, ela foi extinta e as ações passaram então a pertencer à Companhia de Navegação Rio e São Paulo. O vapor Sepetiba, esperado sairá dia 24 do corrente para Cabo Frio. Veja que houve uma época que ali também fazia ligação com Cabo Frio. Então, tanto ia para Ilha Grande, como para Angra dos Reis, Mangaratiba, toda aquela região da Costa Verde, chegando a ir até Santos. Aqui recebe desde já cargas e encomendas pelo Trapiche Progresso, na Rua do Senado, número 58, onde se trata com Câncio Lemos, que fornecerá ordens de encaminhamento. Para passagem de mais informações, no escritório da companhia, a Rua da Alfândega, era número 95. Então vejam bem que a companhia, a sede, ficava no centro da cidade. É importante lembrar que esse vapor de Sepetiba ele teve uma duração, um percurso bastante longo, porque começa já no finalzinho do século XIX e permanece até no início do século XX. Então aqui fica registrada a viagem do imperador Dom Pedro II à Ilha Grande. E encerro aqui esta postagem. Aqui é o professor Sivaldo. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.